estejamos todos de coração aberto, de mentes abertas, né? Para que a gente possa juntos fazer as reflexões do Evangelho de Jesus, que veio através da codificação de Kardec, e que a gente segue o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Realmente hoje está pesado aqui, né? Eu tenho minha mãe, né? Minha professora, e graças a ela que eu estou aqui. Agradeço a mamãe, porque eu vou no centro desde que eu estava na barriga dela. Mas, como todos, né? A gente se afasta, a gente volta, e a vida faz isso com a gente, né? Mas graças a Deus eu estou aqui de volta e podendo estudar também e compartilhar com vocês um pouquinho dos meus estudos e das minhas reflexões. Então hoje eu escolhi esse tema para que a gente possa refletir junto, estudar junto. A espiritualidade e o homem no mundo. A espiritualidade aqui nós vamos falar de acordo com os princípios da doutrina espírita codificada por Kardec, tá? Porque ela é ampla, né? Ela pode ser entendida de diversas maneiras. E o homem no mundo, que também diz respeito à nossa condição, né? De almas encarnadas. Eu quis trazer esse estudo hoje porque, assim, esses dois textos aqui fizeram muito sentido na minha vida numa determinada fase que eu estava passando. Porque eu também passo por turbulências, muitas, né? E numa dessas fases, esse texto aqui foi assim um bálsamo para o meu coração, para o meu espírito e para me dar força para seguir em frente. Que são textos retirados da codificação. O Caminho da Vida, que está em Obras Póstumas, e O Homem no Mundo, que está em Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, esse que a Viviane introduziu hoje, do Evangelho. O Caminho da Vida, ele traz explicação, ele traz conhecimento, ele traz reflexão. E o segundo, O Homem no Mundo, traz a terapêutica. Como a gente deve proceder, a ajuda, né, que os espíritos trazem para a gente continuar na nossa vida aqui. Bem, né, equilibrados, porque assim, a gente vai passar por dificuldades, mas a gente precisa estar equilibrado. Então, eu começo com essa pergunta: como que está o nosso mundo hoje? Turbulento. O que mais? Difícil. Difícil? Muito difícil. Confuso. Mas será que é o mundo que está assim? Ou será que são os seus habitantes? Ou o mundo continua perfeito, como o seu Criador, como Deus, como nosso Pai? Né? Ele é lindo, maravilhoso. E a lei que rege esse mundo é uma lei maravilhosa, é a lei de amor, olha que coisa linda. Só que os seus habitantes ainda são imperfeitos, comuns, simples e imperfeitos. E na nossa imperfeição, nós nos equivocamos com essa lei de amor. Né? Às vezes a gente acha que amor é pegar e guardar pra gente, não dividir com ninguém, né? Às vezes a gente acha que é um amor que a gente tem que sofrer por ele. E a gente é um amor adoecido. Mas faz parte também da nossa evolução. A gente está no caminho. Então, como estão as pessoas, os seres, as almas encarnadas nesse mundo? Como que estão? Então, assim, né? Uns felizes, ou então estão colocando uma máscara de felicidade, né? Que feliz o tempo todo a gente não consegue ser, né? A gente tem as nossas fases difíceis. Outros tristes, outros deprimidos, outros ansiosos. E a Organização Mundial de Saúde diz que a depressão será a doença mais comum em 2030. E eu pergunto para vocês, quem aqui já passou por algum episódio depressivo, ansioso, triste? Levante a mão.
Quem conhece alguém que já passou por isso? Levante a mão. Todo mundo. Todo mundo tem alguém, ou na família, ou somos nós mesmos que estamos passando por isso. E todo mundo já passou. Todo mundo passa por algum episódio triste. Depende do grau. Isso, depende do grau. Mas todo mundo passa, né? Por quê? Nós estamos nesse processo de conhecer a lei e de aplicar na nossa vida, né? Então a gente ainda vai tropeçar, a gente vai se equivocar muitas vezes com a lei de amor. E isso vai acontecer daqui para frente com mais incidência. E nós estamos aqui, Jesus deixou para nós o guia, o norte. Então a gente vai ter que se apegar nele. A Organização Mundial de Saúde fala que o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade do mundo. E o 5º em casos de depressão. E tem gente que fala assim, é falta de Deus. Mas nós não temos Deus, nós não estamos aqui estudando, aprendendo. Então não é falta de Deus. O que será que é? Até porque Deus não falta. Até porque Deus não falta, nós estamos nele. Né? Nós viemos dele e estamos mergulhados nele. O tempo todo ele está junto de nós. Então vamos refletir. A Joana de Ângeles, que é um espírito de muita luz, de muita evolução, de muito conhecimento, trouxe no livro, através de Divaldo Franco, no livro Plenitude, um sumário, um texto inicial para falar sobre o sofrimento, que é o que mais nos aflige aqui na Terra, né? E ela fala assim, bem no comecinho do livro, ela fala assim: filosofias pessimistas, doutrinas religiosas arbitrárias estabeleceram que a vida é sofrimento e que toda tentativa para a libertação dele resulta em fracasso lamentável. Pensadores precipitados de ontem como de hoje, fiéis ao diagnóstico assustador, propõem como solução técnicas horrendas como mecanismo de fuga para superar as situações aflitivas. E a pena de morte como recurso punitivo em demonstração da conduta materialista, rebelde e ácida, na qual a crueldade assume papel preponderante. Então, quantos de nós já ouvimos falar que Deus castiga? Que Deus castiga. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Né? Que a gente faz uma coisa errada, a gente vai pagar com dor. Quantas vezes a gente já ouviu falar isso? Sendo que a lei, ela é amorosa. Olha que coisa linda, a lei é de amor, não é de dor. E isso foi incutido na nossa cabeça. O utilitarismo e o hedonismo sobre as quais constroem as suas aspirações são responsáveis pela ótica distorcida da realidade, de que desejam libertar-se. Então, assim, a busca pelo prazer, né? A gente não quer o tempo todo buscar conforto, buscar prazer, né? Se livrar da dor de qualquer jeito, né? Nem que seja para o outro sentir a dor, mas a gente quer tirar a dor da gente, excluir, tirar da nossa frente. Ou botar um remedinho na boca e passou. Mas não é assim que funciona a lei da vida. Só que as pessoas, quando encarnadas, ficam presos nessa ilusão do prazer imediato, do utilitarismo. E nós estamos incluídos nesse grupo de pessoas, que somos espíritos encarnados, vivendo nessa etapa da transformação da Terra, né? Certamente o sofrimento faz parte da vida, por ser mecanismo da natureza, através do qual o progresso intelecto-moral se expressa e se consolida. Então, ela está dizendo que o sofrimento faz parte da vida, nós não estamos livres de ter. O diamante bruto aguarda lapidação para fugir como estrela luminosa. Os metais necessitam de alta temperatura a fim de amoldarem-se a beleza e a utilidade. A madeira experimenta os instrumentos cortantes para desempenhar os papéis relevantes a que está destinada. O rio cava o próprio leito por onde corre.
igualmente nós, né? Vamos passar por transformações, vamos passar por lapidações, para que a gente chegue no nosso destino final, que é a evolução, que é nos tornarmos espíritos puros. E ela continua: igualmente, o espírito necessita lapidar as arestas que lhe encobrem a luminosidade. E para tal, o sofrimento se apresenta como uma ocorrência normal, que o conhecimento e a vontade conseguem conduzir com equilíbrio, alcançando a finalidade sublime a que se encontra destinado. Então, nós vamos passar por lapidações? Sim, muitas, diversas vezes na nossa trajetória. Mas ela está falando aí, o que vai nos equilibrar? Conhecimento e a vontade. A vontade é uma potência da nossa alma. Então, quando a gente fala eu quero, não tem quem segure, né? Às vezes a gente dá uns, né? Eu, como eu falei, eu nasci em berço espírita, fiquei 25 anos estudando, casei, saí correndo, fui viver no mundão aí, nas ilusões do mundo. A primeira pedrada na cabeça eu voltei correndo. Por quê? Porque a nossa doutrina, ela traz uma coisa muito importante para nós, que é consolo. Jesus já falou, vou lhe enviar o Consolador prometido. Muitas doutrinas cristãs seguem o Evangelho de Jesus, os exemplos de Jesus, mas a espírita traz o consolo, ela nos consola, ela fala, vai passar. Eu estou com você, vai passar, aguenta firme. Essa é a diferença, né? E a gente quer estudar as verdades do mundo, a gente vai para a faculdade, a gente faz pós-graduação, a gente faz um monte de coisa e continua levando pedrada na cabeça, né? Sendo que a gente tem que estudar e viver essa verdade, que é a verdade que Jesus nos trouxe. Essa a gente tem que se esmerar em estudar. Estudar todos os dias a palavra de Deus, que veio através de Jesus e nos trouxe através do Consolador prometido, através de Allan Kardec. Então, olha lá, o primeiro caminho, o primeiro passo, conhecimento e força de vontade. O sofrimento, por outro lado, está vinculado à sensibilidade de cada um, variando, portanto, e adquirindo dimensões diversas. Outra coisa importante, às vezes o que é dor para mim não é para o Polis, e às vezes o que é dor para o Polis não é para o Polis, é para mim. Então não adianta a gente falar, ai, está sofrendo por bobeira. Não, tá doendo para ele, está doendo para mim. E depende o sofrimento, a intensidade ou não, do quê? Da sensibilidade de cada um, variando e adquirindo dimensões variadas. Então cada um tem uma sensibilidade, às vezes eu sou mais sensível a determinadas coisas. Às vezes eu estou experimentando aquilo pela primeira vez. Então eu preciso aprender para poder entender e aquilo ficar mais leve. Atravessando as fases primárias da vida, no seu mecanismo automático de evolução, o psiquismo amplia as aptidões. Aquilo que eu falei, às vezes eu estou passando aquilo pela primeira vez, então está muito difícil para mim. Sabe quando a gente passa, porque quando a gente não resolve, aquilo volta, né? Passa, dá um tempo, vamos respirar, daqui a pouco vem outra bordoada, né? Porque eu tenho que entender, aprender alguma coisa com aquilo. E não diz respeito a aprender fora, diz respeito a aprender dentro, no meu mundo interno. E o que vai ampliando? O nosso psiquismo, nós somos o que pensamos. Nós somos pensamento, nós somos espíritos pensantes, com discernimento. Na medida que o psiquismo vai ampliando as aptidões inatas e desenvolve os germes da perfeição nele jazentes. Então, nós temos esses germes da perfeição. Nós somos filhos de Deus, o nosso DNA é perfeito. Só que a gente precisa ser lapidado, né? Como a madeira é lapidada, como o diamante, como o rio.
cava o seu leito, tornando-se herdeiro na etapa imediata das experiências interiores. O sofrimento em face das injunções de amargura e de dor de que se reveste vem merecendo mais amplo investimento histórico de que se tem notícia, hoje objetivando-se a libertação dele e a plenitude da criatura. Então ela está falando, nas injunções da amargura e da dor, ele tá cada vez mais tendo um investimento histórico, cada vez mais muitas pessoas falando sobre isso, porque esse vai ser o mal do século, né? Mas as notícias, é que nós estamos objetivando, o objetivo é a libertação do sofrimento, não é ficar sofrendo, e não é passar dor, e a plenitude da criatura, encontrar o equilíbrio. E ela continua, considerando a problemática humana existente no próprio indivíduo. Olha lá, a problemática não está no mundo, está em nós mesmos, em como a gente se equivoca com a lei de Deus. O desconhecimento de si mesmo e tendo em vista os urgentes fatores que desencadeiam o sofrimento, arrastando multidões à loucura, ao desalento, às alucinações, às fugas. E muitas vezes a gente fala, eu não sofro, estou feliz, estou ótima. Mas é fuga, gente, né? Porque problema todo mundo tem. Quer dizer, sofrimento nem todo mundo pode ter, mas problema todo mundo tem. Depende de como você vai encarar esse sofrimento e essa dor. Analisamos alguns dos seus aspectos, conforme a vista cristã. Então, aí a visão cristã. A visão cristã qual é? A gente segue quem, gente? Jesus. Os ensinamentos de Cristo, segundo a visão cristã. Então, Cristo já falou sobre tudo isso para nós. E propomos a solução espírita, em razão da atualidade dos postulados que constituem a revelação do Consolador. Pronto. Ele não mandou o Consolador não veio, não nos trouxe consolo, que essa vida é um pedacinho da nossa vida. Isso aqui é um pedaço, é uma existência. A vida é um só. A gente é criado pelo nosso Pai, a gente não morre nunca mais. Só que as existências na Terra são várias. Então o Consolador trouxe isso para a gente. Vai passar, é um pedacinho. É uma floresta que você está vivendo. Mas essa floresta você vai achar o caminho bonito, iluminado. Calma. Então, foi a revelação do Consolador, convidando o homem ao autodescobrimento, à vivência evangélica, ao comportamento lúcido, advindo do estudo e ação iluminativa na trilha da caridade fraternal. Aqui já resume tudo. Autodescobrimento. Então, diz respeito a quem? A mim mesmo. Né? Não adianta eu olhar o outro e falar da vida do outro. Olha, meu filho, né? Você tem que ser assim, você tem que fazer isso, tem que fazer assado. É comigo, tá? É se descobrir. E lembrar sempre, essa palavra tem que estar sempre na nossa cabeça, somos simples, comuns e imperfeitos. Não somos perfeitos ainda. O que mais? Comportamento lúcido, advindo do quê? Como que a gente adquire esse comportamento? Estudo e ação iluminativa. Então vamos estudar o quê? As verdades de Jesus, o Evangelho de Jesus, a codificação que traz muito consolo para nós. Qual é o princípio básico da nossa doutrina? Então vamos começar a falar da nossa espiritualidade. Qual é o princípio básico? Que somos o quê? Corpo, espíritos. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que lembrar sempre, que muitas vezes a gente esquece também na nossa trajetória, né? Nós somos espíritos. Primeiro princípio da espiritualidade. A existência espiritual é a existência normal. Então, fomos criados por Deus espíritos e vamos ser eternamente. As encarnações são apenas curtas estações da vida. Então, nós estamos aqui
numa estação, numa parada. Daqui a pouco a gente segue de novo a vida normal, que é a vida do espírito. O ponto de referência é a vida espiritual e não a carnal. Mas nosso ponto de referência é equivocado, porque a gente se situa no mundo como corpo e não como espírito. A gente se situa no mundo vivendo das ilusões do mundo e não das necessidades do espírito. E aí a gente se equivoca e bate a cabeça diversas e diversas vezes, mesmo tendo conhecimento. Eu tenho conhecimento, vivo passando por turbulência. Quando, na verdade, as existências corpóreas são intervalos, curtas estações na existência espiritual. A soma de todas as estações é apenas uma parcela mínima da existência normal. Então, esse pedacinho aqui é pequenininho perto da nossa vida. Como sendo uma viagem de muitos anos, de tempos em tempos, o viajor parasse durante algumas horas. É como se a gente tivesse uma estação. Sabe, a gente está andando de trem, para na estação e desce. E vamos ver o que tem nessa estação, vamos viver o que tem de legal aqui nessa estação, vamos ver o que a gente vai aprender nessa estação, vamos ver quem está nessa estação. Essa existência é uma curta estação, embora pareça que durante as existências corporais há solução de continuidade, por ausência de lembrança. A ligação efetivamente se estabelece no curso da vida espiritual, que não sofre interrupção. Então a gente fala assim, eu fiz tal coisa, na próxima encarnação eu vou nascer assim assado. Não é essa a lei, não é essa o sentido de continuidade. A realidade está lá no mundo espiritual. A vida verdadeira é a espiritual. Temos apenas uma vida e várias existências. Então nós estamos vivendo uma vida ou uma existência? Agora uma existência, encarnados. Isso está em obras póstumas. Então, como você se define através? Você se define através da sua vida ou da sua existência? Normalmente da existência. Normalmente da existência. Porque a gente esquece o princípio básico da nossa doutrina. Que nós somos um espírito. A gente se equivoca todos os dias. Mas a gente vem aqui e lembra. A gente vai para casa, abre o evangelho e faz o evangelho no lar. E tá bom, é esse o esforço que a gente tem que fazer mesmo. Tá? É escutar, é lembrar e falar para você mesma todos os dias. Cada vez que você cair, você fala, é apenas uma existência. E o texto O Caminho da Vida vai trazer um texto lindo para explicar sobre isso. Num velório, você ora por uma existência que termina ou por uma vida que segue adiante? Segue adiante. Mas por que a gente chora tanto? E fica meses e meses e meses sofrendo? Anos, às vezes. Anos. Uma existência, às vezes, a gente passa uma existência inteira em luto. Pelo amor doente. Porque a gente quer esse amor grudadinho aqui, só para mim. É meu, não largo. É amor também. É amor, nós estamos trabalhando por amor, mas um amor equivocado. Um amor adoecido, que precisa ser lapidado. A gente sabe de tudo isso, mas a gente não reflete sobre isso, E olha o texto, que coisa mais linda. Então ele vai falar assim: faremos uma comparação para tornar compreensíveis as peripécias da vida na alma. Não sou eu que estou falando, tá? Está em Obras Póstumas. O Caminho da Vida. Suponhamos uma estrada longa, em cuja extensão se encontram de distância em distância, mas com intervalos desiguais, florestas que se tem que atravessar. Então imagine se andando numa estrada bonita, cheia de coisa linda, maravilhosa. De repente se encontra uma floresta. Aquele caminho para naquela floresta. É a estação. A entrada de cada uma, a estrada larga e magnífica se interrompe para só continuar na saída. Lá descobre de novo a estrada e prossegue sua jornada procurando por... Peraí, acho que tem alguma coisa errada aqui.
Então vamos lá, começa de novo. Suponhamos uma estrada longa em cuja extensão se encontram de distância em distância, mas com intervalos desiguais, florestas que se tem de atravessar. E a entrada de cada uma, a estrada, larga e magnífica, se interrompe para só continuar a saída. Lá descobre de novo a estrada e prossegue a sua jornada, procurando curar-se das feridas. Então, o que ele fala? Ele fala que a gente está vivendo em espírito. Uma estrada bonita, iluminada, linda. De repente, essa estrada para numa floresta. E nessa floresta é o quê? A nossa vida encarnada. Então, nós estamos vivendo na floresta, tá? Mas a gente pode encarar a floresta de diversas formas, né? Só que na primeira vez que a gente vem para a floresta, será que vai ser gostoso? Vai ser difícil, desafiador, não difícil, desafiador. Tem que abrir caminhos. Tem que abrir caminhos, eu tenho que lidar com os espinhos, né, com os animais violentos, eu tenho que lidar com um monte de coisa. E não tem luz, as árvores tampam a luz. Vai ser gostoso? Vai ser desafiador. Mas eu vou sair dela melhor do que eu entrei? Com certeza. Pode demorar para sair, mas sai. O viajor segue por essa estrada e penetra a primeira floresta. Aí, porém, não dá com o caminho aberto, depara-se ao contrário, um dédalo inexplicável, quer dizer, um labirinto, tudo difícil de sair, em que ele se perde. A gente não se perde aqui diversas vezes. A claridade do sol há desaparecido sob a espessa ramagem das árvores, mas o sol está lá. Não tá? Ele não saiu de lá. Ele vagueia sem saber para onde se dirige. Nós somos nós aqui, encarnados. Afinal, depois de inauditas fadigas, chega aos confins da floresta, mas extenuado, dilacerado pelos espinhos e machucado pelos pedrouços. São as nossas encarnações, né? A gente chega do lado de lá, ferido, acabado. Mas nós temos o quê? O que nós temos? Um GPS. Ele está dentro e fora de nós. Que GPS é esse? A consciência, que é divina, que foi nos dado pelo nosso Pai, é o nosso DNA que está aqui dentro, e tem o exterior, que é o Evangelho, que é Jesus. Só que a nossa consciência, ela nos fala através da nossa intuição. E às vezes ela fala assim, vire à direita. Eu falo, não, eu vou reto. Aí o GPS faz a reprogramação. Vire à direita. Não, eu quero ir reto. E aí tem aquele labirinto de árvore que eu não consigo mais sair. Não são princípios equivocados? Não sigam a intuição interna e não sigam o GPS externo, que é o Evangelho de Jesus. São os exemplos que ele nos deixou. A gente não segue o GPS. Mais adiante, segunda floresta se antolha, onde os esperam as mesmas dificuldades. Mas ele já possui um pouco de experiência e dela sai menos contundido. Então, primeira experiência vai dar umas lapidadas, vai ser mais dolorida. A segunda já sabe como é que é as marteladas chegam e machucam. Aí a gente sai um pouquinho melhor. Noutra, topa com o lenhador que lhe indica a direção que deve seguir para não se transviar. Quem é esse lenhador? É Jesus, é o Evangelho. A cada nova travessia aumenta a sua habilidade, de maneira que transpõe cada vez mais facilmente os obstáculos. Então, cada encarnação vai ser mais fácil, se a gente tiver conhecimento do quê? Das verdades verdadeiras, né? De Jesus. Certo de que a saída encontrará de novo a boa estrada, firma-se nessa certeza. O consolo aí. Vai passar. Tudo isso é para te deixar mais forte. Eu lembro sempre do The Chosen, lá da série, né?
de Jesus na barca e os discípulos desesperados. E o Simão pergunta para ele: por que eu estou passando por isso? E ele fala: para te fortalecer, para te deixar forte. E eu estou com você. Lembrar sempre dessa frase: eu estou com você, Jesus está conosco. Depois já sabe orientar-se para achá-la com mais facilidade. A estrada finaliza no cume de uma montanha altíssima, de onde ele descortina todo o caminho que percorreu desde o ponto de partida. Então lá em cima ele vê tudo que ele passou. Vê também as diferentes florestas que atravessou e se lembra das vicissitudes por que passou. Mas essa lembrança não é penosa, porque chegou ao termo da caminhada. Sabe quando a gente passa, né, a escola, a faculdade, aquele desafio, aí a gente termina, a gente fala assim: tudo valeu a pena, né? É a mesma coisa, tudo vale a pena. É qual o velho soldado que na calma do lar doméstico recorda as batalhas que assistiu. Aquelas florestas que pontilhavam a estrada, eles são como pontos negros sobre uma fita branca, e ele diz assim mesmo. Então é como se tivesse vários pontinhos assim numa fita branca. Quando eu estava naquelas florestas, nas primeiras sobretudo, como me pareciam longas de atravessar. Figurava-me que nunca chegaria ao fim. Tudo ao meu redor parecia gigantesco e intransponível. E quando penso que sem aquele bondoso lenhador que me pôs no bom caminho, talvez eu ainda estivesse lá. Agora que contemplo essas mesmas florestas, do ponto onde me acho, como se me apresentam pequeninas. Afigura-se-me que de um passo eu teria podido transpô-las, ainda mais. A minha vista as penetra e lhes distingo os menores detalhes, percebo até os passos em passos que dei. Então, na verdadeira vida, a gente vai ver a floresta que a gente passou. A gente vai entender por que a gente passou por aquilo, né? E a gente vai falar: olha, se eu tivesse seguido o GPS, eu saía mais rápido, tinha sido mais fácil. Mas tudo bem também. Diz-lhe então o ancião: meu filho, eis-te chegado ao termo da viagem, mas um repouso indefinido causa-te a tédio mortal, e tu te porias a ter saudade das vicissitudes que experimentastes e que te davam atividade aos membros e ao espírito. Eu lembrei de quando a gente é mãe de criança, de bebê, né? A gente reclama, depois a gente sente falta, né? Da alegria que era estar junto dos filhos, vê-los crescer, dos sobrinhos, quem quer que seja. Vês aqui um grande número de viajantes na estrada que percorrestes, e como tu, correm o risco de transviar-se. Tens experiência, nada mais temas. Vai-lhes ao encontro e procura com teus conselhos guiá-los, a fim de que cheguem depressa. Quem são eles? Os nossos anjinhos da guarda, os nossos protetores, que já passaram pelas florestas, que já venceram todas essas vicissitudes que estão aqui, ó, soprando no nosso ouvido. E um dia nós teremos também, né? O guia, um amigo, um grilo falante de alguém, né? Quando a gente tiver condição para isso. Está em caminho da vida, obras póstumas. Olha a floresta que a gente está. E como nos situamos quando estamos emaranhados nessas florestas? Muitas vezes perdido. A gente sente e chora, né? A gente desesperado. E nós temos aqui o consolo. A Joana também, no livro Plenitude, ela continua falando assim: o homem empenha-se afanosamente para vencer o sofrimento, que se lhe apresenta como adversário soez. Em todas as épocas ele vem travando violenta batalha para eximir-se a dor, em contínuas tentativas infrutíferas, nas quais exaure as forças, o ânimo e o equilíbrio, tombando depois em graves aflições. Então a gente passa pela floresta tentando arrancar no braço, né? O espinho, e ela pode ser equilibrada, a gente pode ir com cuidado, devagar. Passar incólume ao sofrimento é a grande meta que todos perseguem, ou seja, tirar dor. Eu não quero sentir dor. Pelo menos diminuir a intensidade e acalmá-lo, de modo a poder fluir os prazeres da existência em incessantes variações.
imediatista e interessa-lhe o hoje sem visão do porvir. Por que a gente passa pela escola, pela faculdade, mesmo sabendo que não é gostoso, maravilhoso? Porque a gente sabe que a gente precisa disso, né, para evoluir na vida. Da mesma forma com os desafios da vida. Então, quando a gente encara esses desafios de forma, vai passar, Jesus está aqui comigo, eu vou pedir ajuda, porque às vezes a gente não dá conta, muitas vezes a gente não dá conta, e assim como tem anjos espirituais, tem anjos encarnados também que nos ajudam, né? E a gente tem que pedir ajuda, a gente tem que publicar a nossa dor para que as pessoas saibam e possam nos ajudar. Para libertar-se desse adversário, a criatura impõe-se outras formas de dor que aceita irracionalmente, por livre opção, não se dando conta do equívoco em que elabora. A dor, porém, não é punição. Antes revela-se excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. Lembra da lei amorosa? Não é para sofrer, não é para sentir o pior dos piores. É para se sentir privilegiado de estar encarnado e recebendo as oportunidades de evoluir. E o amparo de Jesus, o amparo dos espíritos amigos estão sempre junto de nós. Desse modo, é inevitável a ocorrência de sofrimento na Terra e nas áreas vibratórias que circundam o planeta, nas quais se movimentam os seus habitantes. Ele faz parte da etapa evolutiva do orbe de todos quanto aqui estagiam rumando para planos mais elevados. Então, por que tem tanta gente sofrendo? Porque o nosso planeta está passando por essa transformação, né? Então, é como se fosse assim, aproveita o 3º ano do ensino médio, que ano que vem é a faculdade. Se você não aproveitar, vai ter que fazer cursinho. É a última hora, gente. Não é para ter medo de nada, porque a lei, lembra sempre, é amorosa. Mas vamos ativar aquela força que nós temos, que se chama vontade. É isso que o nosso Pai quer ver na gente. Eu quero melhorar. Hoje tropeço, cai, amanhã vou recomeçar. Tropeço de novo, vou recomeçar. De tanto eu tentar, uma hora pega no tranco. Princípio espiritual. Esse é o princípio que a gente tem que ter. Não o princípio equivocado de que nós somos corpos, mas sim que somos espíritos numa existência. Conhecer-se na condição de espírito imortal em processo evolutivo mediante as experiências encarnatórias. Representa para o homem alta aquisição de valores para compreender, considerar e vencer o sofrimento, que faz parte do modus operandi de todos os seres. Então, ela está falando aqui, todo mundo vai passar pela dor um dia. Porque amar dói. A gente não ama os nossos filhos e quando eles sofrem, a gente não sofre junto, porque a gente ama. Porque quando a gente não ama, a gente fica indiferente. Então, amar dói. Dói. Na fase dos interesses imediatos, todo o emaranhado de paixões primitivas propele o ser na direção do gozo, sem a ética necessária ou o sentimento superior de eleição, e o atira nos cipoais dos conflitos que geram a desarmonia e das defesas orgânicas. Da mesma forma, os equipamentos mentais hipersensíveis, a nossa sensibilidade, desajustam-se, abrindo campo à instalação de alienações e obsessões, que às vezes a gente mesmo se obsedia, né? A gente mesmo pega o chicote e fica lá, se chicoteando, e não é para fazer isso. No Livro dos Espíritos tem a pergunta 132, que diz assim: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Então, por que nós estamos aqui? Vamos lembrar sempre disso também. Deus lhe impôs a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Mas, para alcançar essa perfeição, tem de passar por todas as vicissitudes da experiência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, vai ter que passar pela escola. Não dá para querer chegar a ser professora sem passar pela faculdade, sem passar pela escola. Tem que passar pela escola. Visa ainda outro fim a encarnação:
ou de pôr o Espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o Espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. Nós somos co-criadores junto com Deus. Qual é a nossa obra aqui no plano Terra? A forma como pensamos, a forma como sentimos e a forma como vivemos. Essa é a nossa obra. Porque se a gente estiver bem equilibrado, imagine se o mundo inteiro tivesse equilibrado, ia ter tanta dor. Se o amor não tivesse tão adoecido, ia ter tanta dor? Não ia ter tanta dor, ia ser mais ameno, como é para ser um planeta regenerado. Por quê? Porque nós temos poder sobre a criação divina. Nós co-criamos junto com Deus através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Isso foram os espíritos, né, que nos trouxeram. Então, gente, vamos viver como imortais, não como corpos. E princípios espirituais princípios da espiritualidade contemporânea. Orai e vigiai. Todo momento. Estar em conexão com Jesus, estar em conexão com Deus e vigiai o quê? Os nossos pensamentos. Porque a gente cria uma história horrível para nós. Somos nós que estamos criando, não é Deus. A gente cria historinhas e elas se tornam formas de pensamento, elas tomam forma na nossa vida. E a gente tem que vigiar então esses pensamentos e acionar aquela potência da vontade para mudar essas formas de pensamento. Um vacilo, perdemos a nossa encarnação. Não escuta o GPS, não escuta a intuição, não muda a forma de pensamento, pode perder uma encarnação. Perdemos o GPS. Quantas vezes a gente está e esquece que tem um GPS que nos orienta, que é o Evangelho. Não sabemos mais onde estamos, se na floresta ou na estrada. A gente fica tão perturbado que a gente não sabe nem se a gente é espírito, se a gente está encarnado, se está desencarnado. Quando a gente sonha, se a gente está em espírito, estamos em espírito sempre. Muitas vezes pode desencarnar e continuar na floresta. Por quê? Porque a espiritualidade diz respeito ao nosso psiquismo. O nosso mundo é esse aqui, ó. A gente não vive no umbral diversas vezes da nossa vida terrena. A gente não passa por desafios e aquilo fica reverberando. Parece que você não consegue nem fazer uma oração. Você abre o Evangelho, lê, você não consegue nem entender o que está escrito no Evangelho. Porque você fica reverberando a história que você criou diversas vezes. Ou seja, às vezes você pode sair dessa floresta, mas você continua na floresta. O umbral é a continuidade da floresta, está dentro de nós. Então a gente sabe que não existe um espaço, né? Existe um espaço onde os campos mentais se aproximam, mas tudo parte de dentro de nós. Temos que edificar a espiritualidade por dentro, e ela é construção psíquica. Então somos seres pensantes. Lembrar sempre disso. E para finalizar esse texto maravilhoso que é a terapia, como a gente pode viver na floresta, os Espíritos nos trouxeram, está no Evangelho, no GPS, no capítulo Sede Perfeitos. A Viviane leu a introdução, né, dos bons Espíritos. A gente sabe, a gente entende, a gente tem conhecimento, mas a gente não consegue controlar o que sai de nós mesmos, que são as nossas emoções e os nossos sentimentos. Mas eles nos dão o consolo e o norte. Então eles dizem assim: o Espírito é um Espírito, ele não se fala o nome. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons Espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Não deixeis que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem.
elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Então a gente não pede a Jesus, não pede aos espíritos amigos, quando eles chegam para nos falar, né? A gente também tem que estar no padrão vibratório para poder escutar. Só que se a gente se perturba muito, a gente não consegue nem ouvir a intuição. Não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente a prece e a evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística. Não é para viver rezando, só rezando, pedindo ajuda para Deus, porque nós estamos num corpo material. Lembrar que estamos mergulhados na matéria, precisamos da matéria. Queiramos levar-vos a viver, não queiramos levar-vos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora da lei da sociedade em que estáis condenados a viver. Não, não é para viver que nem achar que é para viver enclausurado, rezando e sem fazer as coisas importantes que a matéria necessita. Ele fala, não, vivei como os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos as necessidades e até mesmo as frivolidades de cada dia, mas fazei-o com sentimento de pureza para que as possa purificar. Então, a gente tem que sacrificar mesmo algumas coisas, né? Tem que persistir, tem que não sacrificar, renunciar às estradas largas, né? Que às vezes a gente quer nessa estrada. Fostes chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas, de caracteres antagônicos. Não melindres a nenhum deles com quem vos encontrares. Então, na nossa família vai ter, tanto na família material como na família espiritual, no meio das pessoas em que nós convivemos. Haverão pessoas de diversas naturezas e caracteres antagônicos. A gente vai excluir, tirar da nossa vida? Não é isso que pede o Evangelho. Não melindres, é isso que ele está falando. Não melindres a nenhum deles com quem vos encontrares. Estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e aventura do herdeiro do céu, que conta os dias que se aproximam da sua herança. Não aquela alegria falsa, que às vezes a gente coloca aquele risinho, tá, tudo bem. Mas aquela alegria verdadeira, eu estou passando por isso, é para minha evolução, eu vou passar, Jesus está comigo e vai acabar. A virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre, ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Olha, ele está falando, a virtude não é simplesmente ficar sério, ou então reprimir, ou então repelir os prazeres da vida material, só repelir. Basta referir todos os vossos atos ao Criador que vos deu a vida. Então, tudo que a gente tem aqui, a gente tem que agradecer a Deus. É mérito nosso, mas graças à vontade divina. Basta, ao começar e ao acabar uma tarefa, que eleveis o pensamento ao Criador, pedindo-lhe no impulso da alma a sua proteção para executá-la, ou a sua bênção para a obra acabada. Ao fazer qualquer coisa, voltar o vosso pensamento à fonte suprema. Nada faça sem que a lembrança de Deus venha purificar ou santificar os vossos atos. Sempre pedir ajuda, Que Deus me ajude, que Deus me ilumine, que Jesus esteja comigo nessa tarefa terrena, na minha missão terrena, na minha profissão, na minha palestra, na minha aula. Deus vai me ajudar. A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais ínfima até a mais elevada. Todo mundo pode praticar a caridade, porque lá no Evangelho, e no livro no Evangelho, que fala sobre a caridade, o que é caridade? Indulgência para com todos, benevolência para com todos e perdão às ofensas. Então, eu posso praticar caridade em qualquer classe social, em qualquer posição social que eu estiver.
O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra ocasião de praticá-la. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Só tendo de pensar em si, sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se ao silício e cobrir-se de cinza. Ele está falando, não precisa ter que pegar chicote e ficar se chicoteando, não. Não e ainda uma vez não. Sede felizes. É isso que Deus quer, é isso que Jesus quer. Sejam felizes no quadro das necessidades humanas. Mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou fazer que se vele a face dos que vos amam e vos dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Então a gente deve amar toda a criação divina para ser abençoado. Qual é a criação divina? Tudo que Deus criou. Tudo que não foi feito pelo homem é criação divina. Ele falou: ame a minha criação, que serás abençoado. E temos que começar por quem esse amor? Por nós mesmos. Eu tenho que me amar, eu tenho que me acolher. Quantas e quantas vezes a gente faz pelo outro, principalmente por filho, né? Por marido, por esposa. A gente faz, a gente se doa, a gente faz, e quando é pra gente, a gente pega o chicote. Por quê? Isso não é amor, isso é desamor, é o amor doente. Então a lição está aqui, ó. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Seremos abençoados quando nos amarmos, quando nos amarmos a toda a criação, né? Tudo. A fauna, a flora, os recursos naturais, todos os recursos naturais, nós temos que cuidar. É por isso que o mundo está adoecendo, porque a gente está equivocado no amor doente. E assim eu termino essa reflexão de hoje. Ainda bem que eu terminei na hora, corri para poder terminar. Eu tirei os estudos desses livros: Plenitude, de Valdo Pereira, Obras Póstumas, de Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, também de Allan Kardec, e Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E Jesus está dizendo para nós: não tenha medo, eu estou com você. E que fique essa frase reverberando sempre na nossa mente, todos os dias da nossa vida. Muito obrigada pela atenção. Vamos agradecer muito, né, a Neiva por trazer esse conteúdo tão maravilhoso para nós, verdadeiro. Ontem, logo uma coisa em seguida da outra, eu abri o Instagram e entrou o padre Fábio de Mello, né? Então ele diz assim: não espere que Deus tire as dificuldades do seu caminho. Esse é um dos grandes equívocos que a gente tem, né? Quando a gente tem dificuldade, o nosso pedido é que ele seja eliminado. Logo depois entrou o Marlon, né? Então o Marlon fez uma colocação de 1 minuto e meio, falando das angústias que nós estamos vivendo. Todos nós estamos vivendo angústias, né? Grandes angústias. Então ele fala assim: olhe para a tua angústia e acolha a angústia. Não tente se livrar da angústia sem acolhê-la. Ou seja, o que a Neiva trouxe com grande propriedade, né? Saio, procuro amigos, vou para os bares, vou para as baladas, acho que vou viajar vai melhorar.
Não, é o momento de acolher, olhar para dentro, perguntar por quê, o que é que está me fazendo sentir isto. E acolher é carregar, né? Se Sim, carregar no colo. porque ter angústia todos nós temos, é um desafio. Ela trouxe com grande propriedade, né? Até 2030, né? Teremos quase todos depressão. Qual é o motivo? Se nós não nos acolhermos, né? Porque isso está dentro de nós, não está fora, nós não vamos nos curar. Né? Nós precisamos olhar para nós, entender que essa angústia vem de algum movimento que fizemos, que foi benéfico, porque se existe a angústia, se existe a dor, é para o nosso bem. Essa é a grande diferença. É a providência divina. Porque Deus não criou nada para o mal, nem a angústia, nem o sofrimento, nada, nada, nada. Então a gente precisa acolher, entender, enfrentar, né? Sabendo sempre que eu sou amada e que nesse propósito tenho o quê? O bem, sempre. Tá? Então vamos agradecer a Deus. Primeiro é o passe coletivo. Então primeiro nós vamos fazer o passe coletivo. Então os passistas, por favor. Quem vai fazer a vibração? Moriguchi? Não sei por que deu esse nome. É cores que fica fazendo a indução. Então vamos nos preparando para o passe coletivo. Vamos abrindo os nossos corações, recebendo as equipes do Dr. Bezerra de Menezes, que adentram a esse salão, jogam nele um facho de luz que nos atinge a alma. Vamos nos concentrar agora na entrada de Jesus, que se aproxima de nós, emanando muito amor, terminando em um terno abraço que nos traz tudo o que mais precisamos. Pensemos em Jesus. E agora, agradecidos e reconfortados, destinemos as nossas melhores intenções e vibrações. Vibremos pelo bem universal, pela paz na terra e boa vontade em toda a humanidade. Vibremos pelo nosso planeta azul e todos que nele habitam. Vibremos pelo Brasil, seu povo e seus dirigentes, para que possam ter amor, justiça e caridade em todos os seus atos. Vibremos por essa casa, Bezerra de Menezes, seus dirigentes, toda a equipe espiritual e Dr. Bezerra de Menezes, para que sempre possam nos amparar e nos acolher. Vibremos pelo educandário, pelas crianças, famílias assistidas, pelos voluntários e trabalhadores. Vibremos por aqueles que não puderam estar conosco hoje.
todos os sofredores, encarnados e desencarnados. Que nossa vibração chegue aos seus corações, aliviando as dores do corpo e da alma, como um sopro de esperança. Vibremos pelos nossos lares, imaginando Jesus adentrando em cada cômodo e deixando um rastro de luz que se expande até o universo. Pedimos licença agora para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. Peçamos. Me veio uma coisinha à mente agora. Foi nos sugerido que nessas férias a gente lesse Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Tá? Então convido vocês, caso queiram adquirir o livro, né? E logo no início do livro ele fala que no Brasil é onde foram reunidos espíritos que abririam seus corações para o Consolador prometido, que é a compreensão de nós como espíritos. Né? Então, bem interessante, viu? Seria bacana vocês lerem também, tá bom? Então, vamos agradecer a Jesus mais uma vez pela oportunidade do aprendizado, por estarmos aqui reunidos no mesmo propósito, que é fortalecer a nossa vontade, adquirir cada vez mais conhecimento, para que a cada desafio nós possamos ter a lucidez, ter a consciência de que tudo em nossa vida é para o nosso bem, para o nosso crescimento. E se estamos, Senhor, hoje imerso neste país, vivendo essa existência com os desafios que a nossa pátria nos traz, através dos nossos irmãos, através de nós mesmos, que possamos sempre, Senhor, agradecer a essa oportunidade. Agradecer também, Senhor, a oportunidade de nos reunirmos nesta casa com um propósito de praticar, de aprender a praticar, Senhor, o amor ao próximo, e que possamos aqui, através desse conhecimento que vem chegando a nós, contribuir, Senhor, com a formação daqueles que estão iniciando as suas experiências nesta pátria. Que assim seja.